Meus amigos, controle de constitucionalidade é um dos temas mais importantes e mais complexos do direito constitucional. E nós vamos trabalhar aqui uma introdução ao controle de constitucionalidade. Vamos analisar principalmente um aspecto teórico em termos de controle de constitucionalidade no Brasil e também muitas vezes fazer um estudo comparativo em relação a outros países. Lembrem-se sempre de quais são os pressupostos do controle de constitucionalidade. O que nós devemos encontrar em qualquer Estado para existir um sistema de controle de constitucionalidade. Dois pressupostos são fundamentais, como diz muito bem o professor Luiz Roberto Barroso. Primeiro pressuposto, vocês sabem, rigidez constitucional. Para existir controle de constitucionalidade num determinado país, tem que existir, em primeiro lugar, uma Constituição rígida. O que significa uma Constituição rígida? Ela pode ser modificada? Sim. Uma Constituição rígida pode ser alterada. Mas para isso será necessário um processo muito mais complexo do que aquele que nós temos para a elaboração de lei ordinária. A Constituição Brasileira de 88 estabelece como sua característica ser uma Constituição rígida. Então, nesse caso, para ser alterada, ela acaba demandando um processo muito mais complexo, muito mais rigoroso do que nós encontramos para a elaboração de legislação ordinária. Então, a primeira condição nós já temos aqui no nosso país. Constituição de 88 é uma Constituição rígida. O segundo pressuposto é uma decorrência natural da primeira condição. Quando você afirma que dentro da pirâmide normativa as normas constitucionais são mais difíceis de serem alteradas, isto significa que elas são mais valiosas dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, leis e atos normativos irão buscar como fundamento de validade, de maneira direta ou indireta, a Constituição da República, a Constituição Federal. Então, nesse caso, já que nós consideramos dentro da nossa pirâmide normativa que as normas constitucionais são muito mais valiosas, isto significa a segunda condição, o princípio da supremacia das normas constitucionais. Então, nesse caso, aqui no nosso ordenamento jurídico, no sistema brasileiro, nós encontramos as duas condições: rigidez constitucional e a supremacia das normas constitucionais. Leis e atos normativos devem buscar junto à Constituição o seu fundamento de validade. E a partir desse momento, nós já podemos estabelecer um conceito para controle de constitucionalidade. Então vamos lembrar do seguinte: controle de constitucionalidade significa, em primeiro lugar, verificar a compatibilidade de leis e atos normativos frente à Constituição. Porque normalmente nós lembramos nesse caso de uma inconstitucionalidade por ação. Uma lei ou um ato normativo que está violando o texto constitucional. Mas também lembrem do seguinte: principalmente após a Constituição de 88, por influência até mesmo do direito constitucional português, nós admitimos atualmente uma inconstitucionalidade por omissão. Vocês lembram lá no início do estudo na faculdade, em termos de direito constitucional, aquela classificação tradicional de José Afonso da Silva a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais. E vocês sabem que dentro desta classificação nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada. Elas têm apenas uma eficácia jurídica. Para elas conseguirem uma eficácia social, para elas serem aplicadas na prática, isso será necessário, nesse caso, a existência de uma regulamentação posterior, a cargo do legislador ordinário ou até mesmo do administrador público. Então, nesse caso, já que nós admitimos expressamente
a possibilidade de uma inconstitucionalidade por omissão, lembrem-se, controle de constitucionalidade significa, tudo bem, verificar a compatibilidade de leis e atos normativos frente à Constituição, mas também significa trazer a máxima eficácia aos dispositivos constitucionais. Nós não podemos esquecer de uma inconstitucionalidade por omissão.